Quando o que restava do tirano foi desfeito por um sopro de coragem, o meu pai começou a beber e nunca mais parou de beber. O meu irmão mais velho começou a agitar-se em todas as veias como que quer que houvesse. A minha mãe foi lentamente endoidecendo, refugiando-se num mundo em que só cabia ela e mais ninguém. Lembras-te do que aconteceu quando terminou a tirania? Conte-me. Lembras-te de quem eras? Ou já mal te reconheces? Diz-me. Não te queres lembrar? Custa-te? Faz-te sofrer? O que é que aconteceu? A desilusão a acompanhar, como uma sombra, o mais que venerável amor pela liberdade. É isso? Porque assim, diz-me, se faz favor, o que é que aconteceu? Conta-me uma história, não precisa de ser tua. Nesse dia, de há muitos anos, tu fazias 5 anos e a liberdade ainda não percebeste o que é? O que é que se passou, perguntas? Posso tentar, mas mais do que uma tentativa não será. Na véspera desse dia em que nasceste, a liberdade escondia-se por detrás de altos muros que a grande maioria nem se preocupava em olhar. No dia a seguir, de repente, as ruas encheram-se de gente a gritar, a celebrar essa palavra, liberdade. Havia uma alegria, sem dúvida, e o entusiasmo tornava-nos ébrios, mas no fundo já podia sentir-se a náusea avançar. Que queres dizer? Explica-te, se fazes favor. Na tirania a liberdade não desaparece. Concentra-se no tirano que exerce a partir de si e nos poucos que têm a coragem de o combater. Depois da tirania a opressão não desaparece, muda de cara, dilui-se em cada um de nós e a liberdade torna-se mais difícil. O inimigo menos visível habita-nos de muitas formas, algumas mesmo difíceis de se classificar. Estamos mais sozinhos diante da opressão. O tirano de que falas, quem era? O que lhe aconteceu? O tirano não tem lugar para onde fugir. Leva consigo o lugar da sua morte. É um grande fardo que o torna cada vez mais pesado. É por isso natural que acabe por cair da cadeira onde está sentado, sem ser preciso que alguém o empurre. O tirano de que falo mostrou-se invencível. O povo queria ser conduzido. O tirano tinha-se reproduzido como um vírus dentro de cada um. A tirania protege os que nela se protegem, e nunca se sabe quantos são. Podem ser todos. Dessa proteção só escapam certamente os loucos e os criminosos, e nem os que lutavam contra ela acreditavam, a não ser como num dogma, que a tirania ia findar, porque se tinham medo de lutar, mais medo tinham de deixar de lutar, e por isso precisavam, mais do que os outros, que as coisas não melhorassem, pelo contrário. Os que lutavam desejavam a besta forte e sádia e desprezavam os que pretendiam domesticar, mais ainda do que aqueles que odiavam. Deixar de lutar é mais difícil do que começar a lutar, e tem muitas vezes consequências terríveis. Lutar é uma ocupação em que estamos todos ocupados, e quando a luta acaba, mesmo com a vitória, sente-se subir galopante o nível do tédio. Muitos dos melhores desesperam, enlouqueceram, deram-se à morte. Aliás, o tirano já tinha morrido, caindo de uma cadeira onde estava sentado, sem ninguém o empurrar. Quando a tirania findou, o lugar do tirano ficou vazio, mas a cadeira continuava a impor o medo e a assegurar a ordem, tal um objeto sagrado. Os melhores alunos do tirano, com a gentil pretensão de poderem corrigir o mestre, vieram substituí-lo temporariamente, como o assistente substitui o professor, e nas aulas a tensão decresce, assim como a assiduidade, ao mesmo tempo que aumentam os ruídos e as perguntas parvas. Os assistentes assistiram a tudo calmamente, e depois retiraram-se, proclamando que a culpa não era deles, mas dos rivais, e entregaram o poder que não tinham à respeitável antiga hierarquia militar, que saudavelmente desconfia da política como atividade lúdica em tempo de paz, mas que, nada sabendo fazer com ela, atrapalhando-se ao ponto de pôr em causa a sua própria sobrevivência, se viu obrigada a livrar-se desse poder o mais depressa possível, como quem leva nas mãos um fogo, entregando-os aos novos políticos profissionais que o aceitaram com o entusiasmo com que uma criança recebe um presente de que nunca esteve à espera e julga agora mais do que merecido. Mas a rota do navio é traçada de longe por quem tem o verdadeiro poder, e da terra firme vê através de potentes binóculos. Aliás, aos que estão dentro do barco pouco importa a rota quando o perigo é um iminente naufrágio, e tudo serve para o adiar. Mais vale isto do que a tirania. Ninguém quer a tirania. Ninguém consegue ser tirano se não for exigido, aclamado pelas multidões apavoradas, fartas da liberdade. Então volta o tirano, primeiro como príncipe e depois como besta. E tu, onde é que estavas na véspera desse dia em que nasci? Eu estava a caminho de uma prisão. Íamos num carro, éramos 4,
Fomos parados por uma barragem de polícia com cães e metralhadoras. Tive muito medo. Sempre que tocavam à porta de casa a horas invulgares, sentia o medo. Mais tarde ou mais cedo viriam buscar-me, e nós estávamos a par do que eles faziam, os homens e as mulheres, no escuro iluminado por holofotes. Os cobardes que obedeciam a ordem. Sim, o que eles eram, acima de tudo, era cobardes. Mas a cobardia continua de outras formas. A cobardia continua sempre a vingar entre nós, e tem sempre de ser de novo vencida. Quando eu tinha 17 anos, é preciso que saibas, acreditávamos numa coisa muito estranha, que o mundo era injusto desde sempre, mas que, graças ao nosso sacrifício, ia ficar certo para sempre, que o mal do mundo tinha uma cura e nós sabíamos qual era, uma verdade de tal modo ofuscante e poderosa, que se por ela fosse preciso matar, eu era um assassino. Não foi preciso matar. Uma coisa muito estranha não deve voltar a acontecer. Tínhamos uma causa pela qual estávamos preparados para morrer e matar, o que não a torna justa, e todas as causas, por fim, acabam por corromper. O herói é irmão do criminoso, estranhamente. Então por que falas assim? Podias estar numa prisão se não tivessem vivido esse dia. Por vezes tenho saudades dos dias antes desse dia chegar. Tenho de confessar-te. Saudades de mim, de uma liberdade que perdi. Tínhamos medo, mas não nos deixávamos vencer pelo medo. Encontrávamos-nos num quarto de chão de madeira podre, e um de nós lia, com voz firme e comovida, num canto, de cima de uma cadeira, poema de Mayakovsky, como quem clama pela coragem. Chegamos a ocupar 2 comboios, um barco que atravessa o rio, com palavras escritas a vermelho em largos rolos de pano cru, que deixávamos desenrolar no alto dos balcões. Interrompíamos o alegre convívio de multidões. Eu tinha 17 anos, e havia polícias de cara tapada por escudos, e cães drogados de raiva, e homens muito velhos, sentados em enormes cadeirões com imenso medo de morrerem. O inimigo não nos merecia, não estava à nossa altura, e é sempre triste não ter um inimigo a respeitar. A coragem estava do nosso lado, isso basta para a luta ser desigual. Tínhamos 17 anos. Para quem tinha 17 anos como eu, foi o melhor que nos pode acontecer. Para os outros duvido. O amor da liberdade? Sim, talvez, o amor da liberdade. É preciso que saibas que, entre a liberdade e a segurança, a grande maioria não escolhe a liberdade. A liberdade precisa de coragem de lutar com o medo, sem certeza de o vencer. E o medo existe sempre, ontem, hoje e amanhã. E a coragem é tão rara como o espírito que ama a liberdade. Regularmente somos convidados a usar o boletim de voto para escolher a burocracia que vai gerir a nossa pobreza. Diz outra vez que eu não entendo o que tu queres dizer. Quando acordamos, reparamos que não havia inimigos, mas só fantasmas. Já não havia qualquer teoria ou fé que nos valesse. Perdemos a terra, perdemos o mar. A liberdade é o dos desterrados. Persiste só em indivíduos isolados. Mesmo pequenos grupos tornam-se inviáveis, já que qualquer aliança é impraticável, pois que nada os liga, sem qualquer carta, mapa, texto escrito pelo qual possam orientar-se. Obrigados a ser livres nas situações mais inesperadas, inéditas, irrepetíveis, que não podem servir de norma e compor uma constituição. Os que persistem na liberdade vão afastando-se da pátria, lutam num terreno que não é deles, que nem sequer gostavam de conhecer, que lhes é por completo adverso e que tem ainda a hipocrisia e o cinismo de os aceitar, não fazendo caso. O consumo de ansiolíticos, tranquilizantes, indutores do sono e mais substâncias fora do circuito econômico legal crescem em proporções incontroláveis, às toneladas. A intoxicação traz o grande poder do esquecimento para quem já não suporta a memória de qualquer maneira e, sobretudo, se dói tanto como dói. Não é um problema de saúde, é uma questão de sobrevivência. E os telejornais não ajudam? Sim, sem a presença tranquilizadora da televisão, em que se vê ao vivo sem ser visto, sem a verdade daquele que vê mostrar a sua face, o que acontece é sempre indiferido. Nunca é um verdadeiro acontecer, conduzido por um desejo e um prazer perversos, que só conhece prazer em ver o prazer, que vê matar sem encarar a morte. Se não fosse a televisão, uma grande parte da humanidade civilizada regressaria à sua mera condição zoológica. A piedade, a generosidade, a autenticidade descem para os limites mínimos e aí, perto do zero, se mantém. A culpa não é do instrumento, nem de quem o manipula, nem de quem dele é alvo, porque já não há culpa, a culpa é de todos e de ninguém, varrida da memória que dói. E todas as maneiras são boas e nenhuma é suficiente. Continua a doer sempre, cada vez mais. A memória é uma deusa zangada e irascível
que na nossa soberba julgamos poder desrespeitar. Eu tornei-me num falsificador da memória. Basta sair de casa para ver o que se passa. As crianças são avisadas de que não devem aceitar de quem quer que seja o que quer que seja. Os velhos estão proibidos de tocar nas crianças sem comprovativo legal do mais estreito parentesco. Não convém cumprimentar sequer as pessoas que se cruzam todos os dias, porque nunca se sabe em que podem transformar-se no dia seguinte, num chefe, num corrente, num estrangeiro. Prefere-se correr o risco da desumanização a correr qualquer risco que possa pôr em causa a nossa segurança, conforto, bem-estar. O fito das nossas vidas regula-se por algo tão abstracto e instável como estar bem, ficar bem, continuar bem. E para tal todos os meios são aceitáveis. Outra coisa é loucura ou estupidez ambicionar. E, é claro, sentimos-nos cada vez piores, como não podia deixar de ser. A dor, o sofrimento, a perda têm de ser eliminados através do esquecimento, só se for assim. E não falemos da pobreza do amor, para não ter mesmo aqui de começar a chorar. A pobreza de amor nas famílias, entre vizinhos e amigos, para com Deus, o pior dos empobrecimentos. Mas alguns persistem, espalhados pelos lugares mais diversos, mais inesperados, mesmo dentro das igrejas, mesmo dentro das empresas em que se tem de trabalhar, sem que o trabalho que se faz nos diga o que quer que seja, mesmo nas ruas e nos jardins abandonados, e sobretudo nas florestas, seguros a terra pelas raízes de árvores que continuam erguidas e não mudam de lugar, e por isso são a imagem predilecta dos que não desistiram, mas podem desistir a qualquer altura, de um momento para outro, sempre prestes a desistir, e ainda não desesperam para sempre, perdendo a alma do amor. Esses podem ser ou não ser os mesmos antes e depois da tirania. Os tempos condicionam-nos, mas não os atingem de modo que possam ser transformados, convictos de que viver só pode querer dizer viver livre, mesmo quando tem de aceitar a máscara da escravatura, do escravo que é mais livre do que o senhor que depende dele. Pode haver mais liberdade dentro da prisão do que fora dela. Tais são os tempos que correm, a absurda conclusão a que se chega. Se se pudesse medir a liberdade, talvez fosse para nos darmos conta de que ela em toda a história é uma constante cujos únicos movimentos são de diluição e concentração, espasmos. O tirano pode voltar, primeiro como príncipe, depois como besta.